Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu quero lhe dar parabéns, presidente Davi. O senhor foi ovacionado pela extrema-direita. Mas também o senhor adivinhou a votação, né? 8 votos. Acertou em cheio. Eu fiquei pensando, não deve ser tão difícil. Tem que saber mexer bem o caldeirão. Tem que fazer muito acordão. Tem que estar ciente daquele ditado: trair e coçar é só começar. É fácil. Se mexer o caldeirão, faz direitinho. Consegue fazer um bom acordo. 30 votos de golpista. É só tirar o Banco Master e votar anistia para Bolsonaro e para os generais. Agradou 30 golpistas. Só isso são 30 votos. Não é tão difícil. Basta dar a eles isso, a continuidade do golpe permanente. Mais 10 votos. O Supremo está com muita gente pendurada lá. Eu cheguei a ver na sala do CROF muita gente lá convocada, assim, ó, fazendo coisas que o senhor nem imagina. Eu vi isso na sala COF. É verdade. O Bolsomaster. Tem outros que estão na rachadinha. Tem outros que compraram mansão para lavar dinheiro. Todo mundo encrencado no Supremo Tribunal Federal. 10 votos. 30 mais 10, 40. Tem mais outros ingredientes de corrupção. Gente que viaja, a mala não passa na alfândega. Tem tudo isso. Fez isso, 30 mais 10, 40. Mas 40 lembra muito a fábula, deputada Gleisi, do Alibabá. Então 40 não é bom. Arruma mais 2 com emenda parlamentar. Arruma 2 com emenda parlamentar, pode ser secreta, de comissão, dá 42. O senhor fez a conta certinho. Acordo feito muito bem. Não só o senhor, o centrão todo e a extrema-direita. É claro, põe o mercado junto. O senhor conhece o mercado? As elites brasileiras, elas também entram. 6 por 1 de jeito nenhum, não passa. Para cobrar imposto de muito rico, de jeito nenhum não passa no Congresso. Fazer salário, aumentar a educação, saúde, também não. Põe na conta do mercado para que ele apoie, inclusive financeiramente, e abençoe todo mundo. Está feito um grande acordão com todos, para a continuidade de um processo golpista futuro e a perda de direito para os trabalhadores. Acordão feito. Bate palma, a extrema-direita aplaude. A extrema-direita e todos que fizeram acordão. Isso foi o que aconteceu ontem. E hoje aqui tem que sacramentar, dar anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos aqueles que entraram e quebraram isso tudo aqui, presidente. Não sei se o senhor lembra, quebraram isso tudo aqui, ó. Quebraram o Senado, quebraram o Palácio. Agora, só não quebraram uma coisa que vão quebrar em outubro, a cara. Sabe por quê, presidente? Vão quebrar a cara porque vocês fizeram acordo por cima, mas não fizeram acordo com o povo brasileiro. O povo brasileiro está enjoado de ver esse tipo de acordão da extrema-direita com a direita. Não adianta a direita tapar o nariz e falar assim, ó, o neofascismo fede, mas eu vou com eles mesmo. É isso que o Centrão fez ontem e parabéns a vocês por explicitar ao povo brasileiro isso. O problema é que o presidente Lula vai se dirigir, e nós, é o povo brasileiro. E quem define a eleição não são os senadores, é o povo brasileiro que define a eleição. E sabe como é que o povo brasileiro vai definir a eleição? Ele quer jornada 6 por 1, ele não quer reforma trabalhista para acabar com a CLT como vocês querem e como o Rachadinha já prometeu às elites brasileiras. O povo brasileiro não quer reforma da Previdência para acabar com a Previdência Pública e fazer Previdência Privada como o Rachadinha já propôs e já prometeu ao mercado. O povo brasileiro não quer reforma administrativa para privatizar saúde e educação, como o Rachadinha prometeu ao mercado. Portanto, as eleições serão decididas pelo povo. O povo brasileiro não quer o arbítrio e não quer essa turma de extrema-direita acabando com a democracia e o direito do voto. O povo brasileiro vai votar na democracia. O acordão, golpe 2026 vocês fizeram, cheira muito a Eduardo Cunha, mas cheira mais ao presidente Lula, que em outubro, junto com o povo, vai dar uma resposta a esta vergonha que vocês fizeram ontem e estão fazendo hoje. Abaixo a extrema-direita, viva o presidente Lula, fora... Obrigado, senhor presidente. Eu peço apenas que restitua aí mais um minuto, que eu já perdi no tempo aqui. Mas dizer a vossas excelências que nós estamos hoje diante da história e para fazermos história. Nós estamos ouvindo aqui discursos hipócritas.
daqueles que foram beneficiários e que não querem beneficiar. Ontem eu escutei de alguém que era submetido ao escrutínio da sabatina do Senado da República uma parte do sermão da bem-aventurança, e era justamente dos pacíficos, e falava de perdão, de misericórdia, de virar a página. Pois muito bem, o que nós assistimos aqui é o discurso do ódio, do rancor, do ressentimento, daqueles que não conseguem deixar de conviver com a própria amargura de serem o que são, beneficiados que foram por assalto a bancos, como se isso fosse uma coisa normal, beneficiados que foram por sequestro, como se isso fosse um crime menor, beneficiados que foram por pegarem armas contra o governo daquela ocasião, como se isso fosse uma mera suposição da realidade. Aí acusam e assacam a dosimetria ou a anistia para idosos, para mulheres, para crianças, para cidadãos que desarmados ou armados com bíblias, com bandeiras e com a sua convicção foram à praça pública mostrar a sua inresignação, mostrar o seu descontentamento, e de fato se descambou para uma depredação que nós não concordamos, porque ao contrário da esquerda brasileira, nós prezamos o patrimônio público e o patrimônio privado, nós não invadimos terra nem propriedade alheia, nós não reputamos aqueles crimes inimagináveis, nós não somos levianos. O que não pode é aceitarmos que alguém que pinta uma estátua com batom esteja com 14 anos nas costas. O que não podemos aceitar é que alguém que deu um pix de R$500 para manifestação ganhe 14 anos nas costas. O que nós não podemos aceitar é que uma narrativa que foi arduamente construída permita que a Constituição, as leis brasileiras sejam relativizadas por uma jurisprudência de ocasião que não se sustenta. Pessoas presas e condenadas de forma industrial, sem um duplo grau de jurisdição, sem um juiz natural, sem paridade de armas, e nós temos hoje a oportunidade de reconciliarmos esse Brasil e esse país. Se tivéssemos na presidência da República alguém com a estatura de um líder, nós não estaríamos aqui hoje. Qualquer outro, em qualquer ocasião, e o Brasil tem 40 anistias, deveria ter feito esse gesto de reconciliação para com o país, mas nós temos, infelizmente, na presidência desse país, alguém rancoroso, amargurado, ressentido, acreditando que é vítima da própria sociedade que o repele, que não o quer, que o repugna, e essa desconexão que o presidente Lula tem com a sociedade, infelizmente, faz com que ele seja cada vez mais ressentido. Eu poderia aqui dar dezenas de exemplos, mas eu quero falar apenas de um. Dizer que os criminosos imperdinidos, que a esquerda acusa que hoje nós iremos anistiar, estabelecer uma dosimetria, permitir que eles voltem ao convívio das famílias, estão aqui representados pelo Clezão, com sua família, estão aqui representados pelas mulheres, homens, pelas pessoas idosas, pelos doentes que foram arrestados de uma forma industrial. Nós, o povo brasileiro, temos dentro de nós a marca da solidariedade. Nós somos um povo bom e generoso, nós não merecemos essa representação que aí está. Quantos desses anistiados de 1979 voltaram a ocupar espaços de poder? Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes. O próprio Lula foi amnistiado de forma subsequente, Dilma Rousseff, mas ele não tem dentro de si, primeiro, a coerência, depois não tem dentro de si o que a Bíblia nos proporciona como verdadeiros cristãos, a capacidade de termos solidariedade. E nós, povo brasileiro, vamos virar essa página, não tenho dúvida nenhuma. Ouvimos aqui, inclusive, alguém dizer, batendo no peito, senhor presidente, foi o presidente Lula que mandou o projeto da lei antifacção e que vocês estão querendo desvirtuar. É verdade. Líder, para concluir. Obrigado, senhor. Mas mentem quando falam que nós queremos desvirtuar o projeto na questão da progressão, porque a progressão foi estabelecida pelo Congresso brasileiro e pelo relator Derrite, e o PT, inclusive, votou de forma contrária. Hipócritas e mentirosos.
eles vão ser desmascarados como o sepulcro caiado. Aparecem aqui muito bem vestidos, muito bem apresentados, mas por dentro estão podres e ressentidos, e a história será feita hoje. Fariseus. Com a aprovação do nosso projeto de lei. Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a nação brasileira e aqueles que terão justiça hoje. Só um minuto. Olha, a data de hoje é uma questão de justiça. Acima de tudo, é uma questão de justiça. Nós acompanhamos o drama dos condenados do 8 de janeiro. Primeiro, julgamentos que tecnicamente foram reprováveis porque não houve individualização das condutas. Foram julgados no Supremo Tribunal Federal sem ter foro privilegiado. Na verdade, foram ali mantidos para garantir uma condenação. Os advogados tiveram dificuldades para fazer suas defesas. Aliás, não puderam fazer defesas presenciais de sustentação oral. E depois, pessoas muito simples receberam penas absurdas. 14 anos de prisão para Débora do Batom, 16 anos de prisão para Sônia Posa de Guarapuava, penas dessa magnitude também fixadas lá para Fátima de Tubarão, para ficar com alguns exemplos. Eu e minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, visitamos algumas dessas pessoas aqui em Brasília, logo no início, e visitei também lá no Paraná. Destaco aqui a própria senhora Sônia, que visitei lá no Complexo Penal em Piraquara, há muito tempo atrás, e quando eu encontrei, me deparei com uma pessoa absolutamente simples, 67 anos de idade, nunca fez mal a ninguém, nunca fez nada de errado na vida, estava presa desde o dia 8 de janeiro, e do outro lado condenada a 16 anos de prisão. Eu sempre fui um juiz duro. Eu interroguei Fernandinho Beiramar, condenei a quadrilha do Beiramar, mandei para a cadeia grande chefe de organização criminosa, enfrentei a corrupção do PT. E aqui, a população sabe disso, já está no imaginário popular. Tivemos esse episódio ilustrativo da faixa de ladrão que foi retirada pela Polícia Federal porque se fez uma associação imediata ao presidente Lula. E aqui nós temos que dizer a verdade. Foi durante os governos do PT que tivemos os maiores escândalos de corrupção da nossa história. O mensalão julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a Operação Lava Jato, na qual a Petrobras foi saqueada. E o Lula sempre passou a mão na cabeça dos criminosos. Chamou para perto deles de volta, condenados no mensalão, pessoas que foram processadas, inclusive no caso do Petrolão. E agora, nessa mesma legislatura do Congresso, nós vimos o que foi a atuação do PT, sempre votando a favor de criminosos comuns. Esse veto que o Lula fez é um veto cruel, porque ao contrário de beneficiar criminosos, beneficia pessoas simples, pessoas inocentes, alguns que se excederam lá no 8 de janeiro, mas jamais mereceriam uma pena desse tamanho. Não podemos aceitar discursos como foram feitos aqui, querendo transferir a responsabilidade do escândalo do Banco Master para outras pessoas. Nós sabemos quem trabalhou, o PT trabalhou para não ter essa investigação, assim como trabalhou para abafar a CPMI do INSS. Nós temos hoje um dever moral, um dever de justiça de derrubar esse veto, além de tudo injusto, imoral e que reflete essa inversão de valores do Partido dos Trabalhadores, do Lula. E eu tenho certeza que, assim como ontem, essa vai ser uma grande vitória. E o prenúncio de vitórias maiores. Tenho certeza que se pavimenta também o caminho para que o nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, seja vitorioso nas eleições de outubro e possa introduzir as reformas que o país precisa e enterrar de uma vez a era do PT. Uma era na qual nós vimos países que estavam mais ou menos na mesma situação como nós, a China e a Índia, decolarem, enquanto que o Brasil ficou para trás por conta da corrupção do PT, por conta das políticas públicas de ineficiência econômica do PT, por conta do atraso trazido pelo PT. Essa página da história está sendo virada. Muito obrigado. A liberdade, pelo primeiro passo para começar a fazer justiça nesse país, há tantos perseguidos políticos. Essa grande farsa que cada dia que passa vem mais à tona, os brasileiros tomam ciência, mesmo o presidente Bolsonaro sabendo que esse projeto não vai atingi-lo neste momento, ele pede também o voto não para fazer justiça com grande parte daqueles que ainda estão com suas vidas destruídas por causa desta perseguição, para a gente começar a fazer justiça. Liberdade, voto não.